Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Na semana passada, dois episódios ocorridos na cidade de Salvador, na Bahia, mostram que a educação e os professores estão sob ataque e que precisam ser defendidos com ardor pelos setores progressistas e organizados da sociedade brasileira. No primeiro desses episódios, uma professora de ciências humanas do Colégio Estadual Tales de Azevedo foi intimada em sala de aula e instada a prestar depoimento em uma delegacia por conta do pretenso cometimento dos crimes de esquerdismo e doutrinação feminista, que não existem no Código Penal brasileiro. A professora foi acusada de ferir a liberdade de cátedra, invertendo completamente o que havia ocorrido naquele momento naquele colégio, que foi de fato uma tentativa de amordaçar uma professora enquanto lecionava as disciplinas de ciências humanas. O episódio ele foi muito violento porque a direção da escola jamais foi procurada pelos acusadores para tratar do tema, porque os crimes não existem no Código Penal brasileiro e porque a professora foi certamente humilhada diante dos profissionais e estudantes presentes naquele dia no Colégio Estadual Tales de Azevedo. É importante, no entanto, dizer que a direção da escola saiu corretamente em defesa da professora e conclamou toda a sociedade civil organizada para defender o ensino e a liberdade de cátedra que vem sendo ameaçada por episódios como esse no Brasil. No segundo episódio, uma professora de filosofia foi afastada de suas funções na escola Vitória Régia, também em Salvador, Bahia, por ter recomendado a leitura do livro Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, a seus alunos de ensino médio. Detalhe importante: Olhos d'Água é um livro premiado e recomendado para a leitura de estudantes do ensino médio que pretendem fazer o Enem e prestar vestibular. Conceição Evaristo é uma escritora premiadíssima e muito considerada no Brasil e um exemplo em todos os sentidos que se imaginem. Conceição Evaristo, mulher, negra, pobre, se formou no curso normal aos 25 anos enquanto trabalhava como empregada doméstica. Entrou no curso de letras aos 41 anos, defendeu a dissertação de mestrado aos 50 e defendeu a tese de doutorado aos 65 anos. Conceição Evaristo é um exemplo sobre tudo o que importa e que deve ser discutido na sociedade brasileira, como o racismo, a misoginia, a pobreza, o etarismo, e é inconcebível que um livro premiado escrito por uma autora dessa estatura seja de alguma forma motivo para que se afaste uma professora de filosofia de sala de aula. Segundo os acusadores, Olhos d'Água é muito violento por tratar do tema da pobreza e do racismo. E eles não têm que dividir as dores da autora que ela apresenta no livro. Jesus, quanta estupidez! Se um argumento como esse for aceito, acabam-se os estudos de história, porque afinal tratamos das dores da sociedade ao longo dos milênios, nos muitos importantes estudos que se fazem nessa matéria. Por exemplo, o que esses indivíduos pretendem é tratar apenas do problema de encontrar vagas em shopping centers e do problema de faltar chopp nas baladas, enquanto se encastelam em condomínios fechados, protegidos por muros altos. Nesse episódio, infelizmente, a direção da escola Vitória Régia
não apenas deu guarida a essas acusações absurdas, como ainda acusou a professora de levar o tema para a internet, o que nos remete ao fato de que talvez muitos episódios como esse venham acontecendo no Brasil e venham sendo mantidos em segredo. Você, professor, cidadão progressista interessado na ampla liberdade de discussão e na liberdade de cátedra, você deve saber que há manuais de conduta que propõem a defesa das escolas e dos professores e que recomendam a denúncia pública e ampla de episódios como esse. Portanto, a professora de filosofia da Escola Vitória Régia fez muito bem em levar o tema pela internet. E todos os que forem ameaçados têm que fazer exatamente a mesma coisa para revelar essa academia tacanha e estúpida que pretende impedir o debate público das mazelas que a sociedade brasileira enfrenta. Por isso, você que tem interesse no tema do ensino e na liberdade de expressão e na liberdade de cátedra, não se deixe acanhar nem amordaçar por esses indivíduos. Denuncie e traga para a sociedade brasileira esse importante debate. Parabéns para a direção da Escola Estadual Tales de Azevedo. Vergonha eterna para a direção da Escola Vitória Régia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.